Seja bem-vinda ao meu canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre se priorizar sem culpa. Tenho trabalhado nos últimos 3 anos com mulheres que estão em sofrimento por estarem na postura da boazinha e da salvadora. Se você é uma delas, fique por aqui conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou a Flávia Zagroba, psicóloga clínica há mais de 20 anos e já atendi centenas de mulheres que sofrem com essas duas síndromes. Você já sentiu que algo do seu passado acaba travando o seu futuro ou o seu presente? Você já sentiu também que algumas vivências da sua infância ou com seus pais estão refletindo até hoje nas suas decisões e nas suas posturas na vida? É muito comum na postura da boazinha e da salvadora a gente ter o sim para essas duas perguntas. E por que eu estou falando disso hoje? Porque eu quero trazer uma temática bem importante para nós, salvadoras e boazinhas em recuperação. Nós temos uma grande tendência a alimentarmos relacionamentos de dependência emocional, a sermos codependentes do outro, a precisarmos desse olhar de aprovação, de consentimento, de liberação do outro para que nós possamos tomar decisões ou para que a gente possa se priorizar um pouquinho quando a gente vê essa possibilidade no olhar do outro e essa autorização quase. Faz sentido para você até aqui? Se a gente for pensar na dependência emocional de uma forma bem simples, o que eu quero que a gente entenda é: quando é que eu sou dependente emocionalmente? Quando eu preciso do outro, necessito do outro para que eu me sinta bem em algo ou para que eu tome alguma decisão. E é muito comum na nossa postura, no nosso dia a dia, na nossa rotina de boazinhas e salvadoras, nós ficarmos muito atentas. A gente tem uma tendência a ter se tornado especialista na leitura do outro. E aí que mora essa dependência, às vezes muito sutil. Em alguns casos é uma dependência até tóxica, né, com relacionamentos abusivos, mas na maioria das vezes são dependências tão sutis que a gente até acha normal aquilo que é uma dependência emocional. E eu vou dar um exemplo simples para vocês. Imaginem que a gente está tão especialista em fazer a leitura do outro que a gente sabe que reagiu de uma forma ou respondeu uma mensagem de uma forma mais rápida porque estava com pressa, e essa é uma das questões que a gente tem sempre, né? Pressa. É tudo bem rapidinho, porque a gente está sempre terminando uma coisa e já fazendo outra, se ocupando o tempo todo. Mas voltando no que eu queria falar, respondemos essa mensagem com pressa, mas não deixamos de responder, porque chegou uma mensagem nova, o nosso gatilho já é acionado para responder logo para resolver aquela situação. E aí veio uma outra resposta daquela pessoa, mais objetiva, mais seca. Na nossa fantasia, quando nós estamos nessa dependência do outro, é capaz de a gente já criar milhões de histórias para nós mesmos. O que eu falei? O que aconteceu? Será que eu falei de forma errada? A gente vai lá e revisita todas as conversas anteriores, percebe se teve alguma coisa ali que não ficou legal, acha que aquela vírgula então que eu coloquei, será que ele não entendeu ou ela não entendeu errado? Será que eu tenho que me explicar? E aí começa um movimento intenso e interno de muitas possibilidades que nos desgastam horrores. Tem relatos, né? Hoje eu já consigo ficar bem menos tempo nesse lugar, mas recentemente eu tive atendimentos de mulheres que falaram assim: eu perdi o dia todo nisso, eu não dormi direito, e quando eu fui checar no outro dia não tinha acontecido nada, ou a pessoa me respondeu daquele jeito porque ela estava com uma situação para resolver e não tinha nada a ver com o que nós duas estávamos falando. Você se identifica com isso? Você percebe o quanto isso desgasta a gente? Quantas vezes você faz isso na semana, no mês, num ano? Por isso a sobrecarga e o esgotamento ficam tão presentes para nós, boazinhas e salvadoras. E aí eu estou falando disso para a gente pensar em exemplos simples de dependência. Eu fico dependente dessa resposta do outro ser muito agradável para que eu possa entender que eu também fui agradável. Para que eu possa daí fazer a leitura de que sim, eu ainda tenho o meu lugar com aquela pessoa. Sim, eu não vou ser rejeitada por ele ou por ela. E essa é a configuração que é muito nociva para nós. Porque a gente não consegue, ou acha que não consegue, na verdade, né, é o medo
de lidar com a crítica ou com o desacordo de alguém que não está afim daquele não que eu estou dando, daquele limite que eu estou comunicando. Então, esse é o ponto de quando a gente fala da recuperação da boazinha e vamos identificando a nossa dependência emocional em relação à aprovação do outro, nós precisamos sim aprender a lidar com os nossos sentimentos negativos, antes de lidar com o sentimento negativo do outro. Muitas vezes eu escuto, mas eu não consigo, eu não suporto ver o outro triste porque eu não atendi aquela necessidade, eu me sinto culpada. Eu não suporto ver aquela pessoa, né, que ficou decepcionada comigo. Você não suporta ver ela com o sentimento dela ou você não suporta lidar com o seu sentimento de pensar assim, sim, eu não agradei. Sim, eu não atendi o que aquela pessoa queria. Sim, eu realmente posso ter decepcionado, porque se ela criou uma expectativa de que eu faria daquele jeito, eu não vou fazer dessa vez. Mas eu preciso primeiro suportar em mim o fato do outro me olhar com esse olhar de, ué? Você não vai fazer? Que compromisso que você tem? Mas você sempre fez. Essa é a musculatura que nós precisamos desenvolver também para dar o próximo passo em relação a não sermos tão dependentes emocionalmente do que o outro aprova ou não em nós. Faz sentido para você? Se fez sentido, eu te convido a comentar e curtir. Um abraço!